Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando esta emissora, TV NH, para comunicar convosco a palavra do Senhor. Desejamos que os irmãos, os amigos que estão na audiência desse programa, as mais ricas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus, para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida dos teus filhos. Nós desejamos, nesta oportunidade que está se aproximando o final do ano, que você seja abençoado com toda sorte de bênção. Eu sempre ministro na minha igreja, onde eu congrego ali no Guarani, que Pedro, ou melhor João, escreveu ao seu filho na fé, Gaio, na carta de João, na terceira carta de João, no capítulo único, versículo de número 2, João disse para o seu filho na fé: olha, Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. O prazer de Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, é que tudo vai bem em todas as áreas da nossa vida. Nas áreas matrimoniais, na área espiritual, na área financeira, enfim, em todas as áreas da nossa vida, Deus deseja que nós vá bem em todas as coisas. Só que muitas vezes nós nos privamos de muitas coisas que Deus tem para nós. Nos privamos de muitas coisas que Deus tem para nós. E nós queremos que esse programa, que seja uma bênção no teu lar, para que você não se prive das bênçãos material e espiritual que Deus tem para ti e para a tua família. Nós queremos que você não seja alijado das coisas celestes, das coisas espirituais, pois que Deus tem para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E antes de trazermos uma mensagem de Deus, quando está chegando os últimos dias do ano de 2014, nós queremos trazer uma mensagem de Deus, mas antes de trazer esta mensagem, nós queremos fazer mais uma vez um alerta, como nós já fizemos no nosso programa anterior, para as pessoas que têm firma, que têm uma empresa, que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Entre em contato conosco pelo telefone 8237-2868, 8237-2868 ou 3067-3166, que são os meus telefones, para que você possa nos ajudar a manter este programa no ar e ser uma bênção na divulgação do Evangelho. Porque aquilo que você ajudar a contribuir conosco não vai fazer falta para a tua firma, muito pelo contrário, você vai ser abençoado com toda sorte de bênção. Nós já somos agradecidos a Deus por Deus ter nos mantido esse ano quase que integral de 2014, mas está chegando o final do ano e nós estamos tendo alguma dificuldade para manter o programa. Nós queremos que você nos ajude. Você irmão, você irmã que quer nos ajudar e quer trazer uma oferta para este programa, nos procure, nos telefone. Nós vamos ao teu local, né? Mantemos o contato contigo e, quem sabe, fizemos uma propaganda da tua firma aqui na TV NH e vai ser uma bênção para a tua vida, para a vida da tua firma, da tua empresa, e Jesus vai te abençoar com toda a sorte de bênção. Aonde está atingindo esse programa? Porque muitas pessoas têm nos comunicado que estão assistindo esse programa. Eu já tenho contado para os irmãos de pessoas que têm nos parado na rua e têm dito: olha, estamos assistindo o teu programa. E isso para nós é uma alegria, não por nós querermos divulgar a nossa pessoa, não,
Nós não estamos aqui para divulgar a nossa pessoa. Nós queremos divulgar o Evangelho de Cristo. Que aquilo que o Senhor nos trouxe para Novo Hamburgo é para anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje estamos aposentados no serviço material e estamos trabalhando na obra do Senhor, incansáveis na obra do Senhor, falando da grandeza de Deus, falando das maravilhas, falando que Jesus salva, cura e que batiza com o Espírito Santo e falando que Ele vai voltar a esta terra. Nós queremos trazer uma mensagem de Deus neste programa, que está registrado na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 até o versículo 5, que nós vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nós estávamos lendo esse texto bíblico quando o Paulo ensinava ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pregador, um jovem aprendiz da palavra de Deus. Paulo, o grande apóstolo São Paulo, ele ensinava Timóteo a respeito da apostasia nos últimos tempos. Eu estava lendo e vendo, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na face da terra. Paulo disse para Timóteo, nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatarão na fé. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual nas igrejas. Nos Estados Unidos, foi um dos berços da divulgação do Evangelho. E há poucos dias estava falando com irmãos que estão trabalhando na obra missionária ali nos Estados Unidos. Disse ele que muitas vezes, muitas igrejas estão praticamente fechadas ali nos Estados Unidos. E nós estamos vivendo esse tempo aqui no nosso Brasil, onde o Evangelho está sendo divulgado. Por quê? Porque as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores. A espíritos enganadores. Eu tenho observado que nos últimos dias, o espiritismo científico de Allan Kardec, que começou na Inglaterra, nos últimos dias do Brasil, está crescendo de uma maneira assustadora. Eu tenho observado, por exemplo, na minha terra natal, Cachoeira do Sul, muitas vezes são mobilizados cerca de 200 ônibus para assistir um homem que nada mais é do que espíritos enganadores que estão enganando as pessoas, prometendo cura miraculosa, prometendo resolução de problemas de maneira assombrosa, e que muitas vezes estes problemas não têm sido solucionados. Mas as pessoas estão apostatando e não mais ouvindo a palavra de Deus. Eu não digo na nossa igreja, não. Eu não falo em igreja
particular ou igreja Assembleia de Deus que eu sou pastor. Não, eu não falo. Mas eu me lembro que quando eu me criei, que eu estava na igreja católica, por exemplo, na missa do galo, na missa da meia-noite, no dia de Natal, não tinha lugar para se ficar. Hoje são meia dúzia de pessoas, porque as pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores e não têm procurado Jesus, não têm procurado a solução na pessoa de Jesus. E estão se apostatando na fé. Centro de Umbanda, cada dia surge um novo centro de Umbanda. Por quê? Porque as pessoas preferem ouvir espíritos enganadores, e não a fé genuína na pessoa de Jesus. E Paulo já alertava isso. Para o seu filho na fé, Timóteo. E ele disse que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Porque, meus irmãos, quando a consciência cauteriza, você não acredita mais em Cristo, não acredita mais que Jesus morreu no Calvário, você não acredita que Jesus derramou a última gota do seu sangue lá no lugar chamado Gólgota, lugar chamado caveira. Por quê? Porque a tua consciência está cauterizada e você não para ouvir. E aí você é instrumento de Satanás para enganar as pessoas. Eu me lembro que quando eu ganhei meu pai e a minha mãe para Jesus, eles tinham a consciência cauterizada. Porque quando eu fui dizer para eles que eu tinha entregado a minha vida para o Senhor, eu que levava uma vida dissoluta, uma de bebida, de orgia, eu fui dizer para meu pai e para minha mãe que eu tinha aceitado Jesus. Para minha mãe foi algo tremendo, porque a consciência estava cauterizada. E apesar de eu ser o filho dela, ela disse, olha, a porta é a serventia da casa. É como se eu fosse algo nocivo para eles. Até que Deus foi arrumando meios para que eu pregasse o Evangelho e para que a consciência deles voltassem a bater. E quando levei eles na igreja, a minha mãe deu um brado e disse, eu quero Jesus. Por quê? Porque teve aberto seus olhos para salvação na pessoa bendita de Jesus. E quantas pessoas estão com a consciência cauterizada? Quantas pessoas preferem, como disse Paulo, ser instrumento de Satanás para ser usado por espíritos enganadores? Porque Paulo disse assim, que é pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a consciência cauterizada e a sua própria consciência. Ele disse, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui Paulo fala uma coisa tremenda. Ele disse, proibindo o casamento. Eu estava lendo a história daquele sacerdote ali em Caçapava, que foi preso. E eu vendo como a hipocrisia dos homens, que proíbe o casamento. Porque se vocês observarem, muitas igrejas proíbem casamento. Os seus líderes não podem casar. Só que levam uma vida dissoluta, levam uma vida de orgia, atrás dos panos. Porque não interessa para eles o casamento. O casamento não interessa para eles. Quando o casamento foi ordenança de Deus. Porque no livro de Gênesis, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí o diabo usa essas pessoas, por exemplo, para seduzir crianças, adolescentes, destruindo vidas, sendo instrumento do diabo para destruir vidas. Porque eu estava lendo a reportagem que
jovens e adolescentes estão fazendo tratamento psicológico porque são destruídos da sua vida por homens dissolutos com consciência cauterizada. Para eles não é pecado. Não é pecado. E ainda as pessoas, ainda os seus próprios líderes fecham os olhos para não verem. Porque eu estava lendo que um dos líderes que foi um dos líderes daquele homem, disse, não, nós ficamos sabendo, mas não tinha provas. Ora, não tinha prova coisa nenhuma. As pessoas fecham os olhos para não ver as coisas. Porque nos últimos dias, é a apostasia dos últimos tempos. É a apostasia dos últimos tempos. Mas que neste ano, a tua consciência seja alertada, a tua consciência seja movimentada, né? E ele diz aqui, Paulo diz assim, ó, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os seus fiéis, né? Ordenando a abstinência de manjares. Não, você não pode comer isto, você não pode comer aquilo, isso aí é só para os líderes. Mas a Bíblia diz, na última parte, que o apóstolo Paulo disse, não, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebida com ações de graças. Tudo aquilo que fosse recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Agora, não sei que a pessoa rejeita e não queira, porque a Bíblia diz que Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, para ser um dos líderes dos caldeus, diz a Bíblia que o rei ordenou que o eunuco sustentasse Daniel com todos os manjares. E Daniel não quis. Preferiu os legumes, preferiu as frutas, os legumes, porque era uma obediência dele, era um desejo dele. Não que ele estivesse proibido de comer, não. Não que ele estivesse proibido de participar do banquete do rei. Mas nem sempre os banquetes do rei nos servem. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Não convém, por exemplo, que eu me embriague com vinho, por exemplo, que é uma coisa até boa, né? Os nossos agricultores aí de Caxias, de Bento, de Garibaldi, né? É uma coisa boa, mas a Bíblia recomenda que nós não devemos nos embriagar com vinho, que causa contenda, porque muitas vezes o vinho causa contenda, mas a Bíblia recomenda que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas, eu estava lendo também na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e verso de número 2, diz assim, ó, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Paulo está dizendo aqui, ó, eu fui agravado na cidade de Filipe, mas eu preguei o Evangelho. Preguei o Evangelho. E ele diz assim, ó, vocês não se movam facilmente no vosso entendimento. Isso aí está registrado na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na segunda carta você vai ver, no capítulo 2, e versículo 2, diz assim, ó, pelo que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Irmãos, a apostasia dos últimos tempos não pode tirar-nos do foco que é Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor da nossa fé, e temos que correr a nossa carreira que nos está proposta. Por quê? Porque a apostasia, ela vem, independente de qualquer coisa, para inteligentes, para sábios, para indoutos, a apostasia vem. Vem a hora que nós não sentimos mais o desejo de orar, não sentimos mais o desejo de compartilhar com Deus das bênçãos espirituais, não sentimos mais vontade de ler a palavra, não sentimos mais vontade de ir na igreja, e aí vem a apostasia
e nós começamos a nos mover facilmente do nosso entendimento. Do nosso entendimento. Nem vos perturbeis, disse Paulo, quer por espíritos enganadores. Nós não podemos nos perturbar por espíritos enganadores, que vêm nos tirar do foco, né? Mas nem quer por palavras. Às vezes nós ouvimos uma palavra, e a palavra muitas vezes é depreciativa sobre o que é a igreja, sobre o que é a vida do pastor. Às vezes as pessoas inventam, não, o pastor fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, nós não podemos nos mover por palavras. Por quê? Porque o nosso alvo não é pastor, o nosso alvo não é igreja, mas o nosso alvo é Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que chegarem até o fim serão salvos. Não adianta nós ficarmos no meio do caminho. Não adianta nós apostatar no tempo, né? Apostatar no tempo e ficar no meio do caminho. Ficamos no meio do caminho, não, vamos ficar por aqui, vamos dar um tempo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, vamos dar um tempo, eu vou ficar um pouco em casa, não vou mais na igreja, não vou mais ouvir a palavra. E as pessoas muitas vezes são enganadas por palavras. E disse Paulo aqui, por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque o alvo, a base, é o dia de Cristo, quando ele vai romper nas nuvens do céu. A Bíblia diz que ele vai romper nas nuvens do céu, com alarido de trombeta e anjos. E muitos vão ouvir, vindes bendito de meu Pai, ter por herança o que está reservado para vós, desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Não te mova facilmente, meu irmão. Não te mova facilmente por palavras, por testemunhos de homens enganadores, por espíritos imundos, satânicos, que querem nos tirar do foco que é Jesus. Eu fazem 36 anos que eu estou servindo ao Senhor. E pela misericórdia de Jesus, não digo isso para me engrandecer, mas pela misericórdia de Jesus, eu nunca pensei em sair da igreja. E me lembro numa palavra dura que Jesus pregou uma certa oportunidade. E Jesus pregou a palavra dura e um por um daquelas pessoas que estavam assistindo ali foram saindo. E Jesus, olhando para Pedro, que estava encolhidinho no canto, disse para Pedro, não quer ir também? Não quer ir também? Todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou, todo mundo apostatou e parou na fé. Não quer ir também? E Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, mas para onde eu irei se tu tens as palavras da vida eterna? Meus irmãos, meus amigos, só Jesus tem a palavra da vida eterna. E o nosso alvo não é a vida aqui nesta terra, não. O nosso alvo não é ficarmos aqui. Paulo disse, quando ensinava para Coríntios, disse assim, olha gente, se vocês buscarem Jesus apenas nesta terra, vocês são as mais indignas das criaturas. Mas irmãos, o nosso alvo é a vida eterna. E a vida eterna. E nós temos que lutar pela vida eterna. E nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos nos apostatar no tempo, como disse Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Ele está dizendo aqui, mas expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Nós não podemos nos apostatar. Não podemos nos apostatar. E Judas, ele escreveu uma palavra no seu livro, lá antes do livro de Apocalipse, está o livro de Judas, não o Iscariote, porque o Iscariote morreu, né? Se enforcou, mas o Judas, o outro Judas, ele diz assim,
que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é batalhar, irmãos? O que é batalhar pela fé que foi dada aos santos? Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que chorar mais. Né? Nós temos que orar mais. Nós temos que jejuar mais. Nós temos que participar mais da leitura da Bíblia. Porque senão nós vamos nos apostatar no tempo. Nós vamos nos apostatar no tempo. E nós queremos que você não sofra esta apostasia, mas que você adore o Senhor. Cada dia da tua vida, você adore o Senhor da beleza da sua santidade. Porque cada dia, irmãos, vale a pena nós adorarmos ao Senhor. E antes de encerrar esse programa, eu quero orar pela tua vida, para que você não te apostate na fé no final desse ano de 2014, mas que você seja uma bênção cada dia, não só você, mas toda a tua família. Oramos ao Senhor, maravilhoso Deus e Pai. No nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pelo nosso parente, para aquelas pessoas que estão ouvindo este programa, que tu possa abençoá-los poderosamente, curando as suas enfermidades. Quem sabe que tem alguém com câncer, Pai. Tu pode repreender o câncer, a doença dos nervos, a doença do coração, a doença da alma, a doença do espírito. Tu pode fazer obras lindas, porque só tu tem o poder. Não deixe os nossos irmãos se apostatarem na fé. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar. Os próximos programas, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.